Olá, pichações, poluição de rios, queima de pneus no meio da rua. São crimes ambientais que acontecem em ambiente urbano. Tema de hoje do Ordem do Dia. Supremo Tribunal Federal decidiu pelo fim do amianto. Saiba dos males causados por esse produto. Um pedacinho da Mata Atlântica está preservado na Avenida Paulista. A entrevista da semana é com Carlos Alberto Maluf Sanseverino, presidente da Comissão de Infraestrutura, Logística e Desenvolvimento Sustentável. Maltratar e abandonar animais são crimes que podem resultar em cadeia. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Ordem do Dia, programa que une a TV Cultura e a OAB São Paulo. Uma cena chamou muita atenção na capital paulista no mês passado. O pátio do colégio, que deu origem à cidade de São Paulo, amanheceu pichado. E não se tratou apenas de sujar um prédio histórico. O que se viu na realidade foi um crime ambiental passível de prisão e multa. Nos grandes centros urbanos, os ataques ao meio ambiente ficam ainda mais visíveis. 3 palavras. Um apelo que provocou revolta. Há um mês, o pátio do colégio, marco da Fundação de São Paulo, amanheceu com a fachada toda pichada. Câmeras de segurança da região mostraram que a pichação, feita de madrugada, assustou moradores de rua que dormiam por ali. 3 pessoas foram acusadas pelo ato de vandalismo. 2 confessaram, uma jovem de 24 anos e um homem de 34. Segundo a polícia, a investigação começou pelas redes sociais. Um dos investigados é conhecido pelo codinome MIA, iniciais da expressão em inglês que significa Artes Ilegais Massivas. Primeiro que o próprio nome do movimento já se denuncia. É um movimento que no seu título é ilegal. Então já começa daí a intenção dolosa de atuar em sentido de contrariedade à lei. Em segundo lugar, pensar o seguinte, que o patrimônio cultural, além de outros temas que são considerados a partir da Constituição Federal como bens ambientais, desenvolve bens de uso comum do povo. Portanto, quando alguém deliberadamente atua de forma ilegal contra o interesse da população e do povo, não há dúvida alguma a respeito da intenção deles. A polícia informou que os pichadores alegaram que o ato tinha motivação ideológica, mas os investigadores descobriram que as pichações eram fotografadas e o registro vendido para galerias de arte. A Lei de Crimes Ambientais, de 1998, tem uma seção específica sobre crimes contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural. Ela pune com detenção de 3 meses a 1 ano, mais multa, quem pichar edificação ou monumento urbano. A punição mínima aumenta se o ato for realizado em monumento ou bem tombado pelo valor artístico, arqueológico ou histórico. O texto pune ainda o ato de destruir, inutilizar ou deteriorar bem, arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, instalação científica ou similar protegidos por lei. A pena é de 1 a 3 anos de reclusão, mais multa. Já o Código Penal estabelece como dano qualificado o ato de destruir, inutilizar ou deteriorar o patrimônio da União, estados e municípios, incluindo autarquias e concessionárias de serviços públicos. Pune ainda o dano em objeto de valor artístico, arqueológico ou histórico. Ao contrário do que as pessoas imaginam, os grandes temas que envolvem bens ambientais não envolvem então somente flora e fauna. Até usaria dizer que flora e fauna são temas, entre aspas, marginais. O aspecto central dos bens ambientais envolve justamente a matéria vinculada à dignidade da pessoa humana, como diz o artigo 225 da Constituição Federal. Então, os grandes temas que são apontados pela Lei 9605 envolvem saúde ambiental, poluição, a tutela do espaço territorial urbano, que são os crimes de meio ambiente artificial, e a tutela dos bens culturais, que é o valor central da pessoa humana. A pichação no pátio do colégio acionou uma corrente de solidariedade. Em poucos dias, voluntários se uniram para limpar e pintar a fachada do prédio. Até mesmo algumas atitudes simples do dia a dia prejudicam o meio ambiente. Não é raro encontrar pessoas queimando lixo doméstico nas ruas e em terrenos baldios. Um outro problema é o despejo irregular do óleo de cozinha. O produto muitas vezes vem parar aqui, aumentando ainda mais a poluição dos rios.
Também é comum ver grupos queimando pneus em manifestações para bloquear vias. Essa queima libera gases tóxicos. Estudos apontam que a fumaça gerada pela borracha supera em 13 mil vezes os prejuízos no ambiente com a queima do carvão. A lei define como crime ambiental causar poluição de qualquer natureza em níveis que resultem ou possam resultar danos à saúde humana, que provoquem a morte de animais ou a destruição da flora. A pena pode chegar a 5 anos de reclusão. A lei, de fato, não é uma lei construída para ter reclusão, colocar 30 anos, 20 anos. Embora a gente sabe que a sociedade pede muito, né? Punição, tem que haver o retorno. É uma lei bem feita, é uma lei que tem um objetivo, é uma lei que em 20 anos avançou, principalmente criminalizando pessoas jurídicas, e esse é o dado central. Agora, quando a gente fala em prevenção ou precaução no plano ambiental, quem tem que atuar é o Estado. O Estado não atua. É um Estado que existe para cobrar imposto e não dá nada em contrapartida e muito menos prevenção. E veja a seguir, punição severa para quem maltratar animais e o pedacinho da Mata Atlântica preservado num dos endereços mais caros do país. Voltamos já. O uso de um produto cancerígeno foi parar no Supremo Tribunal Federal e hoje está proibido no país. Mas deixou um rastro difícil de ser superado e totalmente fora da ordem. As mesmas telhas que cobrem a casa deste homem provocaram a doença que ele carrega no peito. Seu Doraci tem a doença do amianto. Ele trabalhou por 20 anos na Eternit, empresa produtora de material de construção, e o amianto era a matéria-prima que manuseava todos os dias, sem nenhum equipamento de proteção. Este pozinho que até sai das telhas, na fábrica chegava em sacos pesados. Era o ganha-pão do seu Doraci e dos amigos, mas ninguém suspeitava de que, na verdade, era um veneno. E quando eu entrei com 32 anos, eu tinha uma saúde perfeita. E se eu chegasse lá e eles falassem que o amianto matava tudo isso aí, eu ia procurar outro lugar. Serviço eu tinha em qualquer lugar. Eu era mecânico, torneiro, mecânico de manutenção. Uma profissão simples, mas porém eu tinha serviço onde eu queria. Seu Doraci agora sabe da gravidade. Ele perdeu a ação individual que moveu contra a empresa e lamenta. A maioria dos amigos morreu sem receber indenização. A Organização Mundial da Saúde classifica todos os tipos de amianto como cancerígenos. Há vários tipos de amianto. E o amianto que era discutido e que foi objeto de vedação, inclusive de tratados, né, na Europa, né, não era propriamente o amianto que era produzido no Brasil, que é o crisotila, né? Então, por muitos anos, houve uma discussão científica sobre se o crisotila que era extraído no Brasil tinha as mesmas faculdades, né, do amianto que havia sido banido na Europa. E a gente tem que lembrar que o amianto, como é extraído, ele é um produto de patrimônio da União Federal, como reza a Constituição Federal. Então havia um interesse governamental na extração do amianto. Segundo, envolvia toda a atividade industrial e de segurança do trabalho, né? E que envolve todas as indenizações que a gente pode imaginar. Terceiro, consumidor. Né? Quem consome, né? Quem compra o produto, uma caixa d'água. A gente tem que lembrar que década de 60, 70, as caixas d'água eram de amianto. A Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto conseguiu uma vitória na justiça. Em 2016, a Eternit foi condenada a pagar mais de 400 milhões de reais em indenizações aos trabalhadores. No ano seguinte, a Justiça Federal da Bahia condenou a empresa a pagar 500 milhões por danos morais coletivos aos trabalhadores de 4 municípios. Mas ninguém sabe de fato se vai receber indenização, já que em março deste ano, a Eternit e suas controladoras entraram com um pedido de recuperação judicial em São Paulo. Existe um princípio no direito ambiental internacional que é muito importante, chama-se o princípio do poluidor-pagador. Aquele que contamina arca com os custos da contaminação. Obviamente, se o Estado é o proprietário do minério, né, e ele permite a sua industrialização e consumo, ele indiretamente ele é um poluidor, ele pode responder.
juntamente com quem explora, com quem produz e com quem vende. O uso do amianto foi banido em 58 países. No Brasil, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida em novembro do ano passado, confirmou o veto à produção, venda e uso do amianto. Antes da decisão, 7 estados já proibiam o produto, mas o advogado e consultor ambiental diz que a decisão do Supremo é só o começo de uma batalha. O Supremo agora vai ter que modular. Se entender o que faz mal à saúde, como é que fica agora a indenização para aqueles que têm casas construídas com amianto? A decisão do Supremo nesse ponto, ela foi política. Ele pode ser chamado de pulmão da Avenida Paulista. São 48 mil metros quadrados de vegetação tropical numa das áreas mais movimentadas de São Paulo. Projetado pelo paisagista francês Paul Villon e pelo urbanista inglês Barry Parker, o Parque Tenente Siqueira Ramos, mais conhecido como Trianon, foi inaugurado em 1892. Ele está ligado ao processo de urbanização da cidade entre o final do século XIX e início do século XX. Foi aberto um ano após a inauguração da Avenida Paulista e seguiu o modelo de cidade-jardim, em alta na época. O nome Trianon veio do clube existente até os anos 50, onde hoje fica o famoso Museu de Arte de São Paulo. Eu acho que é uma coisa impressionante que isso conseguiu se manter até hoje e o parque continua muito bonito, né? Você continua vendo insetos, pássaros. O parque se destaca pela rica vegetação. É um remanescente da Mata Atlântica, com 135 espécies registradas. Ali vivem também animais silvestres. Nas teias entre as árvores, a delicadeza das aranhas. Na mata, a esperteza das aves. É muito gostoso, vem um ventinho bom, as árvores balançando, eu gosto muito. Existe toda uma legislação hoje voltada para a chamada Agenda Verde do governo do estado de São Paulo. Os municípios hoje, para receberem determinados benefícios na repartição de valores, né, do orçamento do estado, eles têm que cumprir uma agenda verde que é monitorada pela Agência Ambiental Paulista. E isso implica na quantidade de áreas verdes disponibilizadas dentro do município, em especial em parques e unidades de conservação. O parque abre diariamente das 6 às 5h30 da tarde. Olá, meu nome é Mariana. Eu gostaria de saber se é permitido criar pássaros em cativeiro. Depende. Há pássaros que sim, é permitido ter em gaiola. Alguns desses pássaros será necessário uma autorização do órgão ambiental competente, outros não. Quais não precisam? São os chamados pássaros domésticos. Exemplo, a calopsita. Outros casos, outros pássaros, os silvestres nativos e os exóticos, né, é necessário uma autorização do IBAMA para tê-los em casa. Se você não obtém a devida licença, vai e compra um pássaro, né? Depois que obteve, não consegue mais a licença. A licença ela deve preceder a compra do animal. Se houver algum flagrante, ela estará sujeita à multa e a todas as consequências de um crime ambiental. É o momento da entrevista da semana e o nosso convidado é Carlos Alberto Maluf Sanseverino, presidente da Comissão de Infraestrutura, Logística e Desenvolvimento Sustentável da OAB São Paulo. E onde é que está a falha se a gente olha ao redor e vê que as cidades brasileiras viraram um grande cenário de pichação? Acho que o problema maior, antes de punir, é educar. Nós passamos por uma grave crise institucional na medida em que o Estado falha ao educar o nosso povo. Se nós tivéssemos uma educação mais aperfeiçoada, nós saberíamos que nós não deveríamos pichar não só monumentos públicos, como também respeitar as propriedades particulares. A maioria dos delitos ambientais são punidos com penas restritivas de direito e muitas vezes com penas inferiores a 2 anos, permitindo
não raras vezes, que a pessoa não seja recolhida, não seja presa, nem detida, nem presa. Ela é provocada pelo Estado para recuperar o dano. É razoável isso, porque, na verdade, como maneira geral, se tem que o direito penal deveria ser a última ratio. Vale dizer, num primeiro momento, o Estado deveria utilizar o direito administrativo, o direito civil, o direito para permitir àquele infrator que traga de volta à sociedade aquele dano que ele mesmo provocou. Nós temos circunstâncias como essa da pichação, porque a pena em si é detenção de 3 meses, 1 ano e multa. E aí se salienta que, se o pichador tiver a autorização do órgão público ou do particular por ser uma manifestação artística, aí é permitido. O senhor é membro do Conselho Estadual do Meio Ambiente, tem conhecimento do trabalho desenvolvido pelo Conselho Municipal, em razão da OAB ter lá um assento. Que papel tem estes conselhos na definição das nossas cidades, que são, no fim das contas, onde a gente vive? Portanto, a gente está falando do interesse de toda a sociedade, nas temáticas ambientais. O Conselho Municipal e o Conselho Estadual são órgãos que ajudam o secretário a gerir as questões ambientais e onde se delibera a liberação e muitas vezes a aprovação das licenças prévias, das licenças de instalação e finalmente das licenças de operação dos grandes empreendimentos. Nós estamos diante de uma cidade, São Paulo, hoje é uma cidade, infelizmente, uma cidade doente. Nós somos uma cidade com mais de 10 milhões de habitantes. Hoje, na cidade de São Paulo, segundo pesquisa do professor Paulo Saldiva, aqui da Faculdade de Medicina da USP, nós temos, em média, um índice de mortandade de pessoas de mais de 20 pessoas por dia em razão de problemas respiratórios. Nós temos índices alarmantes de congestionamento cada vez maior na cidade de São Paulo. É preciso rever os bolsões, é preciso rever os pulmões da cidade, os parques. E aqui, mais uma vez, lembramos que também por pleito desta gestão do Dr. Marcos da Costa, nós conseguimos trazer para a OAB o assento nos conselhos dos parques. Então, a Ordem dos Advogados passou a fazer parte do Conselho Gestor dos Parques Municipais e Estaduais. A legislação de crimes ambientais está completando 20 anos. O senhor diria que a lei e mais todo o sistema de proteção do meio ambiente são suficientes, têm respondido à altura às demandas nessa área, que numa cidade, por exemplo, como São Paulo, são gigantescas? A legislação ambiental brasileira é uma das mais modernas. O problema é a questão da efetividade. Aqui no Brasil, infelizmente, nós temos essa questão da lei que pega e lei que não pega. E a lei que não pega é aquela que não é cumprida. Então, o que nós temos que fazer é uma educação da população. Porque, veja, qual é a circunstância hoje? Muitas vezes você tem, para o pequeno infrator, uma legislação branda, em que muitas vezes o indivíduo que está traficando um animal silvestre, e aqui eu trago uma informação, que depois do tráfico de armas e do tráfico de entorpecentes, o terceiro maior índice de tráfico do mundo é de animal silvestre. Isso acaba estimulando o infrator porque as penas ambientais não são severas. É importante que se verifique a importância de se aparelhar tanto os órgãos educativos quanto os fiscalizadores e até mesmo que haja uma revisão desse estado de beligerância. Nós temos que ter um Estado que eduque a população. Muitas vezes se comete dano ambiental por falta de informação. Não é? Oi, meu nome é Marina Hortelã e eu queria saber, se tivesse pedágio urbano, isso diminuiria a poluição? No viés ambiental, sim, contribuiria para melhorar a qualidade da vida das pessoas, a qualidade do ar. Então, se nós falarmos dessa poluição como uma poluição atmosférica, o que nós teremos? Nós teremos uma diminuição dessa poluição e não apenas a diminuição da poluição, nós teremos uma perspectiva melhor de vida. E, além disso, nós também teremos
Um cuidado melhor com a saúde, por exemplo, dos empregados, que passam de 2 a 3 horas no trânsito para chegar em seu trabalho. E reduzir, através do pedágio urbano, é uma forma rápida, não vai gerar tanto custo. Ao contrário, é uma taxa que vai ser arrecadada e essa taxa deve ser aplicada, deve ser investida no transporte coletivo. Maus tratos e abandono de animais são atitudes criminosas e podem dar cadeia. Fique por dentro. O caso mais recente envolve o ex-prefeito de Santa Cruz do Arari, no Pará, Marcelo José Beltrán Pamplona. No final de abril, ele foi condenado a 20 anos de prisão por crime ambiental, por atos de abuso e maus tratos a animais. Segundo a denúncia, em 2013, ele teria orientado e incentivado, inclusive financeiramente, funcionários da prefeitura e moradores a capturar cachorros de rua. Os animais eram jogados em rios ou deixados em uma comunidade sem condições de sobrevivência. 400 cachorros foram mortos. De acordo com a defesa do ex-prefeito, a medida era para reduzir a superlotação de cachorros na cidade. O caso ficou conhecido como canicídio. A Lei de Crimes Ambientais prevê multa e prisão de até 1 ano para quem praticar ato de abuso ou maus tratos de animais silvestres ou domésticos. A pena é aumentada em 1/6 se o animal for morto. Além da condenação, ele terá que pagar uma multa de R$1.700.000. O ex-prefeito pode recorrer da decisão. Ele não quis se manifestar sobre o caso. Se houvesse uma série de políticas públicas de controle populacional, de castração, de medidas de controle de zoonoses, de doença e principalmente do que a gente chama de adoção responsável em relação aos pets, e em relação inclusive a cavalos, muares e outros tipos de animais, a população saberia tratar e temeria um pouco mais o braço da justiça. A seguir, vamos ouvir o comentário do presidente da OAB Seção São Paulo e conhecer o documentário que mostra a dificuldade para a preservação de grafites em São Paulo. Aguarde só um instante. Crimes ambientais urbanos é o tema de hoje do Ordem do Dia e quem vai comentar agora é o presidente da OAB São Paulo, Marcos da Costa. A pesquisa e o desenvolvimento científicos são elementos importantes para o progresso de uma nação. A busca por meios para prevenir e curar doenças é exemplo notório dos benefícios que podemos alcançar com o trabalho em diversas áreas. Além da saúde, há vasto campo a explorar, por exemplo, para se descobrir soluções para problemas na agricultura, na engenharia, nas telecomunicações e tantas outras frentes essenciais para a vida em sociedade. Dada a relevância do tema, justifica-se o recente avanço legislativo por meio de emendas constitucionais de uma nova lei de políticas públicas voltadas à ciência, tornando o fomento à pesquisa e inovação uma obrigação do poder público. Ou seja, do ponto de vista legal, o Brasil tem buscado seguir uma visão moderna que equipara o investimento em tecnologia aos fatores estratégicos para a economia do nosso país. Muitos ainda não sabem distinguir o que é grafite e o que é pichação. O grafite é considerado obra de arte e já fez a fama de muitos brasileiros como gêmeos. O documentário Cidade Cinza mostra esse trabalho e está aqui no nosso Espaço 10. Numa cidade toda de concreto, 2 irmãos gêmeos recorrem ao grafite para trazer um pouco de cor. São Paulo é uma selva de concreto, né? Prédio, 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 prédio. Quanto mais se constrói mais prédio, menos árvore, menos parque, mais prédio, prédio, prédio. É meio que construindo um muro, assim, sabe? Em volta. Você tem que escapar, né? De alguma forma você tem que fugir disso. Otávio e Gustavo Pandolfo são 2 dos muitos grafiteiros que expressam sua arte nos muros da cidade. Do spray nascem figuras que fizeram o grafite brasileiro ser conhecido em todo o mundo. A gente tem essa liberdade que sempre teve de pintar na rua de dia, sem autorização ou com autorização.
fez a gente criar o nosso trabalho, construir o nosso trabalho. Tudo que a gente aprendeu foi aqui. Foi em São Paulo, foi na rua. E esse trabalho que foi valorizado fora do Brasil, sabe? Que foi levado fora do Brasil. Coisas que a gente aprendeu aqui. Mas é mesmo o conflito entre o concreto e a cor ou a arte que a metrópole insiste em apagar o foco do documentário Cidade Cinza. Dirigido por Marcelo Mesquita e Guilherme Valiengo, ele mostra que os grafiteiros brasileiros têm obras expostas em museus no exterior, enquanto em São Paulo, cidade natal dos artistas, os desenhos são pintados de cinza pela prefeitura. Quando apaga um trabalho desse tamanho, né? Se sente meio perseguido, assim. Falou, agora a parada é real mesmo, assim, o negócio tá sério. Os caras tinham passado mais de um mês para fazer um painel, os caras ficaram 6 meses correndo atrás de patrocínio para conseguir construir o painel. E por uma burocracia interna de prefeitura, de uma lei, a gente já é muito pobre de cultura para pagar a cultura que tem na rua. Em alguns casos, como num ato de resistência, o grafite é repintado. Durante muito tempo, o combate ao grafite teve respaldo legal. Esse tipo de manifestação artística era considerada um crime ambiental, como a pichação. A descriminalização foi garantida por uma lei de 2011, que proibiu a venda de sprays a menores de 18 anos. O documentário Cidade Cinza está disponível no YouTube. Não pode perder isso. É a característica principal de São Paulo. Ter grafite na rua. E esta edição do Ordem do Dia está terminando. Voltamos na semana que vem, sempre com um tema diferente. Ordem do Dia, programa da parceria entre a TV Cultura e a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Tchau, boa semana.